Abra sua Bíblia aí no Evangelho de Lucas, no capítulo 5. Esse início de ano, não sei até por quanto tempo nós vamos estar compartilhando acerca de promessas de Deus. E esse texto aqui que nós vamos ler, Lucas capítulo 5, tem uma promessa feita a uns discípulos, em especial a um discípulo, e essa promessa é extensiva a nós como discípulos de Jesus. Amém? Vamos orar? Curva sua cabeça, feche seus olhos. Pai, nós queremos te rogar por esse momento especial e vamos meditar na Tua Palavra. Prepara o nosso coração para receber a Tua Palavra. Pai, que Teu Espírito Santo possa ministrar diretamente para as nossas vidas. Desde já repreenda toda a força contrária que se opõe à Tua Palavra, Senhor. E que o Senhor possa nos abençoar por meio da Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém? Lucas capítulo 5, a partir do verso 1. Achamos? Amém? Lucas 5, a partir do verso 1, diz assim: certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lance as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros do outro lado do barco que viessem ajudá-los, e eles vieram e encheram ambos os barcos a ponto de começar a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afaste de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Então essa é a promessa que Jesus fez a Pedro aqui nesse contexto. Era um tempo de popularidade de Jesus, né? E as multidões o seguiam, e ele usa o barco para se afastar ali como local de ensino, e o barco de Pedro. E é interessante que Pedro fala: olha, a gente está voltando aí de uma noite intensa de trabalho, pescaria à noite, que era o melhor horário, não pescamos nada, mas como é o Senhor que está mandando voltar e lançar as redes, eu vou obedecer, porque é o Senhor. Então, o que me chama a atenção nesse contexto aqui, e a partir da vida de Pedro, é a obediência de Pedro. Nós podemos ver aqui, diz aqui, verso 2: viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores que estavam lançando as suas redes. Entrou num dos barcos que pertencia a Simão e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então, ele pede a Pedro, ele entra no barco, pede a Pedro para que Pedro o afaste um pouco ali da praia, e Pedro obedece a ele. Obedece
ao pedido dele. Em seguida diz assim: tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para as águas, para onde as águas são mais fundas, e todo lance a rede para a pesca. Então ele orientou Pedro para que ele fosse mais fundo e lançasse a rede. E Pedro falou para ele: mestre, esforçamos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo, vou lançar as redes. Ou seja, mais uma vez ele obedeceu a Jesus. E mais uma vez a obediência fica em destaque aqui na vida de Pedro. Lá no final do verso 10 diz assim: Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia e deixaram tudo e o seguiram. Ou seja, Jesus diz: você vai ser pescador de homem. Ele obedece e deixa tudo. Então me chama a atenção esse aspecto da vida de Pedro, a obediência dele. E a obediência é um caminho para vivermos as promessas e as bênçãos de Deus. Pedro, fica claro aqui a obediência de Pedro, que Pedro era obediente. E nós podemos ver na trajetória de Pedro, em alguns outros momentos da vida de Pedro, essa obediência manifestada. Lá em Atos, no capítulo 4, no verso 1, diz assim: enquanto Pedro e João falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, capitão da guarda do templo e os saduceus. Eles estavam muito perturbados porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Agarraram Pedro e João e, como já estava anoitecendo, colocaram na prisão até o dia seguinte. Mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram, chegando o número dos homens que creram perto de 5.000. Então aqui a gente já vê cumprir a promessa que Deus havia feito a Pedro, que ele seria pescador de homens. Então essa pesca aqui, 5.000. Mais na frente, no sermão de Pedro, são mais 3.000. 5.000 se converteram aqui, 5.000 vidas. Aí no verso 13 desse capítulo diz assim: eles ficaram, os sacerdotes lá, os capitães da guarda, ficaram inconformados com a situação da popularidade dos discípulos e aquilo que eles estavam fazendo de pregar o Evangelho. Eles se levantaram contra, era um tempo de perseguição. Eles se opunham a eles, se opunham ao Evangelho. E no verso 13 diz assim: aí eles foram colocados na prisão. E, aliás, eles chegaram diante do Sinédrio e eles mantiveram a postura deles, Pedro com a ousadia dele. E no 13 diz assim: vendo a coragem de Pedro e de João e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. E como podiam ver ali com eles o homem que fora curado, nada podiam dizer contra eles. Assim ordenaram que se retirasse do Sinédrio e começaram a discutir, perguntando: que faremos com esses homens? Todos que moram em Jerusalém sabem que eles realizaram um milagre notório que não podemos negar. Todavia, para impedir que isso se espalhe ainda mais entre o povo, precisamos adverti-los que não falem com mais ninguém sobre esse nome. Então, chamando-os novamente, ordenaram-lhe que não falasse nem ensinasse em nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam: julguem os senhores mesmos se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus. Então a gente vê, eles tinham feito um milagre, curado um coxo, e esse milagre despertou a atenção do povo. Eles ficaram, e a partir daí eles para pegar o Evangelho, eles ficaram lá trabalhando no sentido contrário a eles, os impedindo, querendo os impedir. E Pedro diz: olha, a gente tem que obedecer a Deus. Importa mais obedecer a vocês, aos homens, parar de falar, ou obedecer a Deus. Então ele demonstra aqui a obediência dele a Deus.
manifesta mais uma vez, a gente pode ver aqui a obediência dele. E lá em 2 Pedro, carta escrita por Pedro, no capítulo 2, do verso 11 ao 14, estou no 2 Pedro, 1 Pedro, verso 2, agora sim, 1 Pedro 2, de 11 a 14. Amados, insisto que como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que mesmo que eles os acusem de praticarem o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia de sua intervenção. Por causa do Senhor, sujeite-se a toda autoridade constituída entre os homens, seja o rei como autoridade suprema, seja os governantes como que por eles enviados para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem. Então, mais uma vez, Pedro demonstra aqui a obediência como uma característica da sua vida. Se lá ele diz que obedecer a Deus, aqui ele conduz para que sejam obedecidas as autoridades. Então ele tem a obediência como uma marca, como uma característica da vida dele. E aí nós podemos ter essa referência de obediência em Pedro, o apóstolo Pedro. É óbvio que a Bíblia, ela tem diversos exemplos de homens que obedeceram a Deus, que também tiveram obediência como característica, e pela obediência eles foram abençoados. O primeiro que eu quero destacar aqui é Abraão, que até então era Abraão, quando Deus o chama e fala para que ele saísse de um determinado lugar, saísse do meio da sua parentela e fosse para uma terra que ele mostraria, e que por meio dele seriam abençoadas todas as famílias da terra. E aí ele não questionou, ele simplesmente obedeceu, ele foi obediente àquele chamado. Depois nasce Isaac, e Deus fala para ele sacrificar Isaac, é isso? E ele de novo faz o quê? Ele obedece. Então a vida dele é marcada pela obediência. E tinha uma promessa estabelecida a partir da vida dele, que se cumpriria a partir da vida dele, e que aquela obediência era fundamental, a obediência dele, para que essa promessa se cumprisse para cá. Então ele foi obediente. O segundo foi Noé, que nós estudamos um pouco na escola bíblica de hoje. Deus avisa a Noé, está lá no capítulo 6 de Gênesis, no verso 13 e 14, no verso 22. Deus avisa Noé que vai destruir a terra e o orienta para que faça uma arca. Foi isso? Deu toda a especificação para Noé. E no verso 22 do capítulo 6, diz que Noé fez exatamente como Deus tinha ordenado. Ele fez exatamente como Deus orientou. Ele não só obedeceu no sentido de fazer, mas ele fez de acordo com o que Deus tinha descrito para ele fazer. Então eu estou separando só esses dois, que a gente poderia separar muitos outros, como Davi, como Moisés, mas por José, Daniel. Nós poderíamos separar homens que foram obedientes a Deus. E por meio dessa obediência, promessas se cumpriram, eles foram abençoados e vidas foram abençoadas. Amém? Aí, primeira pergunta aqui para nós: você tem feito exatamente como Deus tem orientado?
Você tem feito exatamente como a palavra de Deus te orienta a fazer? E muitas vezes a gente pode ter orientação da palavra de Deus e não fazer de acordo com como fomos orientados. Um exemplo claro disso, de você receber uma orientação e não fazer exatamente aquilo que você foi orientado a fazer, aconteceu com o rei Saul. Saul foi orientado que era para pegar um povo, os amalequitas, e destruir tudo. A ordem era destruição total. Só que ele não agiu dessa maneira. O que Saul fez? Ele foi lá, poupou o rei, trouxe o rei, e depois eles ainda trouxeram lá ovelhas, ainda trouxeram os melhores, separou os melhores. Isso aqui é bom, eu levo, isso aqui é ruim, deixa aí. E quando questionado por Samuel, pelo profeta, ele teve, perdoe a expressão, a cara de pau de dizer que tinha feito exatamente o que tinha sido orientado para ele fazer. Não, olha, eu fiz, foi poupado melhor. Não era nada disso. Ele não fez o que ele tinha sido orientado para fazer. E por não ter feito aquilo que ele havia sido orientado para fazer, trouxe consequências ruins para ele. Em vez de bênção para a vida dele, ele trouxe a maldição para si, do jeito que ele procedeu. Ele estava errado. Não era aquilo. Então, isso é um alerta para nós ficarmos atentos, para nós seguirmos a orientação de maneira correta, trazendo para a nossa vida pessoal, né, para a nossa vida particular. Quantos de nós vamos ao médico, o médico prescreve um remédio, fala como que você tem que tomar aquele remédio, e muitas vezes o que nós fazemos? Ou não tomamos o remédio, ou por nossa conta, né, tomamos de uma maneira diferente. E aí chegamos no médico, aí o médico pergunta: e aí, como é que foi? Você tomou remédio para aquele colesterol, né? Aí você vai dizer o que para o médico? Não. Quem sofre as consequências? O médico? Quem? Sou eu. Então, nós temos que obedecer, fazer da maneira correta. É óbvio que tem algumas situações médicas que a gente fica em dúvida e a gente vai checar numa outra consulta. Nós vamos checar numa outra consulta, né? Eu recentemente levei minha esposa ao médico, o atendimento dele, a gente não gostou do atendimento dele, nós ficamos em dúvida e nós vamos buscar um outro médico. Se há essa possibilidade, na dúvida, nós vamos checar. Agora, temos que fazer da maneira correta. Aí você compra um aparelho, aí vem um manual. Aí você vai fazer aquela instalação, aí você não segue o manual, aí deu errado. Aí o que você vai falar? Não é isso? Aí você põe a culpa no fabricante. É tão interessante, as mulheres sabem disso. Olha, fiz um bolo maravilhoso.
Descobri um bolo novo, maravilhoso. Vamos dar receita. Feito. Aí dá a receita. Aí do outro lado lá a outra faz. Não é isso? Aí fala, e aí, como é que ficou o bolo? Pô, ficou duro. Pô, mas peraí, você fez o que você fez? Você fez alguma coisa de errado. Como você fez? Né? Como você fez? Alguma coisa na receita você fez errado. Tá, vamos de novo. Não, ó, eu errei aqui. Ou esqueci desse determinado ingrediente. Então, isso pode acontecer. Agora, tem coisas que nós podemos errar, não obedecer à risca e apenas estragar uma receita, ou apenas ficar com desejo de comer o bolo naquele dia e não poder comer. Mas o bolo não tem problema, porque depois eu tenho a oportunidade de fazer um outro bolo. Amém? Agora, tem coisas que o prejuízo é grande e às vezes é irreversível. Às vezes é irreversível. Então nós temos que estar atento com relação a isso. Qual é a indicação correta? Olha, é máscara, distanciamento e álcool gel. Aí eu não faço, né? Aí as consequências, elas podem ser irreversíveis. Nós estamos assistindo isso aí. Cada um é responsável por si. Mas nós estamos vendo. Toda e qualquer pessoa, ela é responsável por si. Ela pode ter o direito de não concordar com aquela situação ali. Ela se põe em risco, é uma condição dela, certo? Só que nesse contexto, ela não põe só ela em risco, ela põe os outros. Né? E o mais interessante é ver como que numa condição que nós estamos assistindo aí, as pessoas precisam ser dispersas à força. Uma coisa que é para o benefício, mas elas é preciso usar a força para preservá-las. Pela manhã nós estudamos a aliança da preservação, começamos a estudar hoje. O propósito de Deus é sempre preservar a vida. Agora, para preservar a vida da própria pessoa, se tem que usar de violência contra ela própria para preservar a vida dela. E aí, pode ser irreversível. Caso de Saul, teve mais jeito. Aí a desobediência, ela pode trazer consequências terríveis. Isso aconteceu lá com ele. E nós olhamos lá para aquele primeiro casal e nós vemos o que a desobediência deles com relação a uma orientação que eles tinham recebido trouxe de prejuízo, de malefício para a humanidade. Foi isso? Até a terra pagou. Então, por conta daquela desobediência, foi necessário um sacrifício, um animal foi sacrificado. Alguém tinha que pagar. E sobrou, né? E aí outras consequências sobraram. As mulheres que os diga, ou que o diga, né? Num determinado período específico do mês aí, o sofrimento que passa, né? Decorrência de lá, e até em condição lá da gravidez, quando dar à luz, sabe como é que funciona. E para a rapaziada aí, é suor do rosto. Então tem consequência.
E aí eu tenho um amigo, né, um irmão em Cristo. Eu trabalhava numa empresa com ele, ele era responsável por todo o depósito muito grande, né? E aí ele estava lá suando, aí eu olhava para ele, aí eu fazia assim, né? Passava a mão na testa e fazia assim para ele, do suor. Aí ele falava assim para mim: eu queria só uma varinha de goiaba daquela fininha, só nas pernas de Adão. Ele na frente, eu com a varinha nas pernas de Adão, e Adão gritando: fui eu não, foi Eva, foi Eva. E as perninhas comendo na perna dele, e o suor por conta de uma desobediência. Então, se nós temos Pedro como referência de obediência, né? Nós temos Noé, Abraão como referência de obediência. Em contrapartida, nós temos outras pessoas como desobedientes, como uma referência negativa a quem nós não devemos seguir. Agora Pedro conhecia a história, Pedro conhecia a Escritura, Pedro conhecia a história de Noé, Pedro conhecia a história de Abraão, a obediência, a desobediência, Pedro conhecia. Agora, a principal referência que nós temos em termos de obediência, Pedro não só conhecia, como conviveu diretamente com Jesus. A obediência por excelência. E aí a gente pode ver isso a partir do capítulo 2 de Lucas, no verso 41 a 51, como ele foi obediente aos pais. Diz aqui, todos os anos seus pais iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos de idade, eles subiram à festa conforme costume. Terminada a festa, voltando seus pais para casa, o menino Jesus ficou em Jerusalém sem que eles percebessem. Pensando que ele estava entre os companheiros de viagem, caminharam o dia todo. Então começaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. Não encontrando, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. Depois de 3 dias, encontraram no templo sentado entre os mestres, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. Todos que ouviam ficavam maravilhados com seu entendimento e com as suas respostas. Quando seus pais ouviram, ficaram perplexos. Sua mãe lhe disse: filho, por que você fez tudo isto? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Ele perguntou: por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu devia estar na casa de meu pai? Mas eles não compreenderam o que eles diziam. Então foi com eles para Nazaré e era-lhes obediente. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas em seu coração. Mas eles não compreenderam o que ele dizia. Então foram com eles para Nazaré e ele era obediente. Então, embora tenha ocorrido esse fato, está na casa do Pai, casa de Deus, diz que ele lhes era obediente. Em João, no capítulo 6, nós vamos ver um outro momento da manifestação da obediência de Jesus. João capítulo 6, a partir do verso 37. 35. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. Mas como lhes disse, vocês me viram, mas ainda não creem? Todo aquele que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim eu jamais rejeitarei. Pois desci dos céus não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu,
mas os ressuscite no último dia. Porque a vontade do meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer tenha vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Essa é a vontade daquele que me enviou, pois desci dos céus não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou, a vontade do Pai. Então Jesus foi obediente na sua missão. Ele veio com uma missão própria, específica, e ele foi obediente a essa missão. E Lucas, no capítulo 23, a partir do verso 39, Lucas 23, perdão, acho que eu peguei a referência errada, acho que é Mateus, peraí, e eu pus Lucas, deixa eu ver se é isso. Sim, Lucas. Vamos voltar aqui. Bom, eu anotei a referência errada, mas o texto diz o seguinte: quando Jesus estava próximo da sua crucificação, né, ele juntamente com seus discípulos, ele estava agoniado, ele se separa para orar ao Pai, né, porque ele sabia aquilo que ele ia enfrentar, ele sabia o que ele ia passar lá na cruz, e ele faz uma oração ao Pai, que nós conhecemos bem, que ele pede ao Pai: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Entretanto, que seja feita a tua vontade. Ele sabia o que ele ia passar. Ele sabia o que estava esperando ele. Mas ele foi obediente. Ele falou: eu sei o que eu vou enfrentar, eu sei qual é a situação. Entretanto, eu me submeto à tua vontade. Eu obedeço ao Senhor, aquilo que está determinado para eu passar. Bendita obediência de Jesus. E a Bíblia diz que a agonia dele nesse momento era tão grande que ele suava sangue, né? Gotas de sangue, tal a agonia dele. Imagina a agonia que ele estava sentindo, a agonia que ele estava enfrentando. E aí nós podemos ver a obediência de Jesus. E no capítulo 2 de Filipenses 2, a partir do verso 5, do 5 ao 11, tem uma das mais belas declarações a respeito de Cristo e da sua obediência. Diz assim: seja a atitude de vocês, Paulo falando aos Filipenses, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz.
Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Foi obediente até a morte, e morte de cruz. Essa é obediência. Essa era a referência com quem Pedro andava. Essa obediência. E lá em Hebreus, no capítulo 5, no verso, a partir do verso 7, o autor de Hebreus, falando da obediência de Jesus, ele diz assim: durante seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações, súplicas em alta voz e com lágrimas àquele que o podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu, e uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte de salvação eterna para todos que lhe obedecem. Então o autor de Hebreus aqui diz o aprendizado de Cristo e como se deu isso. E aí, pergunto eu, a partir do que você ouviu até aqui, em termos de obediência, e tendo como a principal referência de obediência Jesus, como que eu e você devemos proceder com relação à obediência? Pela manhã na escola bíblica, o Reinaldo colocava assim que Deus, nós estamos estudando sobre a aliança da preservação. Estamos estudando sobre a aliança da preservação. O propósito de Deus é preservar, é salvar. Agora, a escolha é colocada diante do homem. Deus fez todo o trabalho para a preservação. Aí cabe a ele aceitar ou não. Na desobediência, maldição. Na obediência, bênção. Está diante de você. Está colocado diante de você essa oportunidade. Aí nós vemos o que a desobediência de Adão e de Eva trouxeram como consequência para a humanidade, para a terra. Nós vimos a consequência da desobediência de Saul, o que trouxe para ele lá, consequentemente para a sua família. Isso foi tão extenso na questão da família dele, o que deu em decorrência de toda a ação errada dele, que sobrou para um neto dele lá, que tomou um tombo da mão do colo de uma ama, não é isso? Ficou aleijado, não é isso? E foi morar num lugar chamado Lodebar, um lugar ruim. Mas Deus, na sua infinita graça e misericórdia, usou Davi para reverter aquele quadro. Falou: tem alguém ainda, né, dessa descendência do meu amigo Jonatas, que eu fiz uma aliança com ele? Não foi isso? Tem. Ele trouxe ele de volta. A partir de hoje você vai sentar na mesa do rei, você vai comer com ele. E quando você não pode trabalhar, tem um pessoal que vai trabalhar por você. Amém? Foi restituído. Amém? O quadro foi revertido. Isso é o que? Graça. Isso é graça de Deus.
o que aconteceu. Então Deus, Ele pode reverter e pode abençoar. Então, como eu coloquei no começo, a obediência é caminho para viver as promessas e receber as bênçãos. Nós que esse ano estamos lá buscando viver as promessas de Deus, a obediência é um caminho para que nós possamos viver as promessas e desfrutar das bênçãos de Deus. Pedro tinha como característica essa obediência. E se nós formos acompanhar a trajetória toda da vida dele, nós vamos ver mais manifestação de obediência. E o principal referencial que nós temos, que é Jesus, que foi obediente até a morte e morte de cruz. Em todo momento ele se submeteu, em todo momento ele obedeceu. E aí nós precisamos estar atentos com relação a isso, porque existe alguém interessado em que nós não sejamos obedientes. Sim ou não? Vocês sabem de que eu estou falando. Tem alguém interessado para que nós não sejamos obedientes. E esse alguém, ele interferiu diretamente lá com o casal, com o primeiro casal. E ele vai fazer de tudo para que nós não sejamos obedientes. Porque foi por conta da rebeldia dele, que ele sofreu todas as consequências que ele sofreu, e no caso dele, irreversível. Acabou. E aí ele vai trabalhar sistematicamente para que nós nos tornemos desobedientes. Embora que nós vivamos num tempo marcado pela desobediência, em todos os contextos que nós podemos ver ao nosso redor, na sociedade, como eu falei, as pessoas sendo conduzidas pela força para que obedeçam o que está estabelecido como regra. E tem gente que fomenta isso. Então nós precisamos tomar cuidado. Precisamos tomar cuidado. A quem nós damos ouvido ou estamos sujeitos a dar ouvido? A primeira voz dizia: não toque. A segunda voz dizia: toque. Aonde não se podia tocar, fazer o que não se podia fazer. Então precisamos ficar atentos com as vozes que nós podemos ouvir, mas que nós possamos ouvir a voz certa, dar ouvido à voz certa e obedecer o que está escrito. Foi por isso que Jesus, ao ser tentado lá, que ele tentava distorcer, Jesus dizia para ele: está escrito. Não é isso aí não. Está escrito. Então está escrito. E para encerrar, um texto que nós usamos muito nessa igreja, gostamos muito, que é a base dessa igreja, uma das bases dessa igreja, que encontra-se lá em Mateus, no capítulo 28, a partir do verso 16, que fala da grande comissão. Diz assim: os 11 discípulos foram para a Galileia
para o monte que Jesus lhes indicara. Quando viram, adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a obedecer tudo que eu lhes ordenei. Ensinando a fazer o quê? Obedecer. Então nós vamos batizar, amém? Mas nós vamos ensinar a obediência a tudo que eles ensinam. Então que nós possamos ficar com essa palavra. Vamos colocar o pé.